mais um programa Análise Tática. Estamos em clima de Copa do Brasil, um duelo de rubro-negros nestas quartas de final. Volta Maracanã nesta quarta-feira, 9h30 da noite. Flamengo e Atlético Paranaense. Para analisar este duelo comigo, Caio Couto. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, Felipe. O duelo de rubro-negros e mais um jogo sem favoritos nessas quartas de final de Copa do Brasil. 1-1 na Arena da Baixada, um Atlético que no jogo de ida teve muitas oportunidades, polêmicas com o VAR, né? Uma bola em que o Diego Alves saiu da área para pegar a bola com a mão e falar que tinha que ter sido expulso, ali poderia ter mudado a configuração do jogo. Caio Couto, Flamengo do jogo do Atlético Paranaense foi um. O Flamengo que goleou o Goiás nesse final de semana pelo Brasileiro foi outro. O Jesus teve um bom começo. O que dá para esperar desse Flamengo diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, Caio? Felipe, agora a gente vai ver, né, que Flamengo será esse nesse próximo confronto. O que a gente pode falar do primeiro confronto, para trazer essa história do Flamengo, é o seguinte: a gente teve um jogo que amplamente, de uma maneira geral no jogo, a gente teve uma superioridade da equipe do Atlético Paranaense. E a gente teve um Flamengo, que foi um Flamengo que, primeiro ponto, a gente viu a diferença do Flamengo do Jesus para o Abel no primeiro ponto, é um Flamengo que tenta incessantemente marcar alto o seu adversário, né, tentar pressionar. Mas aí, o que a gente viu no Flamengo, os dois grandes erros do Flamengo ao longo de mais da metade da partida do jogo de ida. O Flamengo, ao subir as suas linhas, a sua zaga ficava muito desprotegida, então isso é algo que tem que ser corrigido. E aí, qualquer bola que já vinha direta, de ligação direta, a zaga do Flamengo desprotegida do Atlético já causava perigo. E uma coisa que aconteceu muito nesse jogo, tanto o Vitinho e fundamentalmente o Arrascaeta, que é um jogador de muita qualidade, diferenciado, com um passe qualificado, ele praticamente o jogo inteiro ele foi um auxiliar de lateral. Por quê? Ele cumpriu a função de marcar a subida do lateral adversário, assim como o Vitinho, e como em alguns momentos o Atlético fazia uma saída de três com uma entrada de um dos seus volantes, que no caso era, para não falar errado, era o Wellington, porque o Bruno Guimarães normalmente é o jogador que sai mais para o jogo. Então o que acontecia? Ao fazer isso, esse jogador jogava muito atrás e jogava muito atrás. Então era uma forma do Atlético tirar a pressão do Flamengo, né, e o Flamengo ficar muito longe do seu objetivo, que é fazer o gol. Já no final de semana, ele já veio com uma formação diferente, que foi o que a gente pode falar dessa formação do Flamengo. É uma coisa que é característica do Jesus. Ele vem não com um jogador só à frente, ele vem com dois jogadores, não é verdade? Uma linha de três por trás e somente um jogador centralizado à frente dessa linha de quatro. Então esse foi o Flamengo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Uma equipe marcando alto, assim como fez com o Atlético, só que com uma formatação diferente, com mais qualidade à frente. A diferença é, claro, que o Goiás, um time ainda em formação, vindo da segunda divisão, e o Atlético Paranaense, um modelo consolidado, o atual campeão da Copa Sul-Americana, com um grande trabalho do Thiago. Deixa eu te perguntar, o Arrascaeta, nessa formação do jogo contra o Goiás, para quem não acompanhou, ele jogou também aqui pelo lado também, ou foi um jogo mais centralizado? Não, na verdade... Ele marcou 3 gols. Não, na verdade, a gente teve o Diego, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, mas como o Flamengo atuou com um jogador só aqui, esses jogadores dos laterais, eles passaram a ter uma função um pouquinho diferente. A gente não viu os laterais passando insistentemente pelo fundo. A gente viu laterais talvez um pouco até mais presos e quando atacavam até por dentro. Então tendo essa diagonal, o Rafinha tirou essa diagonal, então o Trauco, depois a gente teve a entrada do Rodinei lá no lugar do Rafinha, que é um jogador que ainda não está 100% fisicamente. Então o Flamengo teve uma construção, digamos assim, mais pautada nesses 3 jogadores, nesses 5 jogadores, com um apoio vindo desses laterais. E aí, como a gente teve esse jogador mais fixo e aí a marcação muito alta, então esse jogador aqui já não teve tanta facilidade de fazer isso aqui. Então ele passou a andar menos para trás e a marcar mais aqui e jogar por aqui. Agora, como será esse Flamengo de linhas altas no Maracanã, exacerbadas, contra uma equipe que é a equipe do Atlético, que tem muito entrosamento, e esse ano já vem diferente. Esse ano, além do Marco Ruben, que é um atacante de muita, não é um atacante de área, mas de muita movimentação, ele ano passado jogava com o Nicão pelo lado, esse ano ele vem o Nicão por dentro, centralizado, o Cirino, e normalmente também joga o Rony por aqui. Ou seja, jogadores de extrema velocidade, um atacante intenso,
que tem a ver... É o chamado atacante chato, Caio, aí? Ah, ele é muito chato. Então a gente tem um time que, jogadores com características que tem tudo a ver com essa equipe que joga em transição. Que Flamengo nós veremos? Um Flamengo com Jesus. Está empatado a partir do confronto. Um Flamengo com Jesus. Vai subir mesmo suas linhas e vai talvez sufocar, mas deixar sua zaga exposta? Ou vai ser um Flamengo mais comedido, com tranquilidade, tentando resolver a coisa com parcimônia? Cabe ao Flamengo buscar o equilíbrio entre o conseguir marcar alto, sufocar, mas não deixar a zaga exposta. Então, com certeza, esse é o grande desafio do Jesus nessa montagem de time. E o Furacão, Caio? Você já deu aí as dicas de como esse time de qualidade técnica que esse time tem, mas ele vai tentar jogar de igual para igual com o Flamengo, ou o melhor seria jogar em transição para surpreender, esperar esse Flamengo vir para poder jogar nos contra-ataques, já que tem jogadores rápidos nas pontas? Eu creio que estrategicamente o Atlético vai ser uma equipe que vai permitir que o Flamengo tenha mais posse de bola, mas fazer com que essa posse de bola não seja agressiva, não seja uma posse de bola eficiente, seja uma posse de bola mais de bolas para o lado e que ao Flamengo forçar a jogada ele consiga utilizar a velocidade. Agora, lembrando, o Furacão, que também é uma equipe muito forte em seus domínios, fora de casa, apresenta dificuldades. Vamos acompanhar como é que será esse duelo rubro-negro desta quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Os dois times empataram lá em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times venceram nesse último final de semana, o Atlético em casa diante do Inter e o Flamengo goleou o Goiás por 6-1. Como é que será esse duelo entre Jesus e Thiago Nunes? É o que vamos aguardar. Professor, parabéns mais uma vez. Ótima aula, hein? Vamos lá, o Felipe, tenho certeza que vai ser um grande jogo do Thiago Nunes, que faz um grande trabalho no futebol brasileiro desde o ano passado, e o Jesus, que está vindo aí, com certeza, com boas ideias a serem implementadas. E você, siga dando seus likes, chame os amigos, apresente o programa Análise Tática para que ganhemos cada vez mais inscritos e nós tenhamos sempre aí um conteúdo de qualidade. Um forte abraço.